Você já ouviu essas expressões quando o pentecostal fica falando aquelas línguas incompreensíveis? Por exemplo, em igrejas pentecostais que eu já fui, na época que eu ainda era apenas evangélico, eu ouvia pessoas dizerem vários tipos de expressões. E uma que as mais ouvidas era que eu ouvia pessoas falando balá, 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 balá. E a pessoa pensa que aquilo ali se refere a Yah, o Deus eterno, mas na verdade o Projeto Reina vem abrir os teus olhos para você não ficar santificando engano. Quem acompanha o canal já sabe que o Projeto Reina se baseia nos estudos dos idiomas originais, como é o caso de hebraico e o aramaico, que era a língua que o Senhor Yeshua falava quando estava aqui no mundo. O povo israelense na época, o povo israelita, quando estava na terra, falava em aramaico, e não em hebraico, falava aramaico, chamado siríaco. E nos meus estudos a respeito da língua aramaica, eu descobri, ainda que não necessariamente buscando isso, mas no meio dos meus estudos eu descobri que essa palavra balá, que o pessoal repete na língua estranha, ela tem um significado em aramaico. Balá nada mais é do que como os falantes de aramaico se referiam a Baal. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. A divindade pagã era chamada de Baal através da língua hebraica, mas na língua aramaica, que era a língua que o pessoal falava na época, que Yeshua e os 12 falavam na época, Baal na língua aramaica era chamado de Balá. E aí você vai numa igreja pentecostal achando que aquilo ali é um polo de serviço a Yah, Deus eterno, quando na verdade não é, é um polo de engano. E Projeto Reina precisa falar sobre isso com muita seriedade, porque o movimento pentecostal é apenas um polo de engano. As pessoas ali, se você reparar bem, talvez você já frequentou o meio pentecostal ou talvez não, mas se você não frequentou como eu frequentei, na época que eu era evangélico, eu te digo, não no sentido de criticar, mas no sentido de dar um ensinamento, uma direção real sobre o movimento pentecostal. Eles não se baseiam nem em Bíblia, nem em profecias que foram realmente dadas pelos homens do passado, e nem em nada que é realmente bíblico ou canônico, como a gente diz. O pentecostal se baseia pura e simplesmente no que eles chamam de poder. O religioso pentecostal ele não é guiado pelo que a Bíblia ensina, ele não é guiado pela doutrina messiânica, ele é guiado pelo poder, pela manifestação de poder, como eles falam. E poder para eles é a pessoa ficar pulando e falando aquelas línguas incompreensíveis. Que algumas pessoas podem dizer assim, aquela língua ali eles inventaram para poder fazer um teatro e dizer que são espirituais. Não, essas línguas que eles falam não são inventadas. Essas línguas são realmente manifestações espirituais. Dentre várias coisas, em vários movimentos pentecostais onde eu andei, quando eu era antigamente evangélico, eu já vi pessoas falando frases que nitidamente eram frases em outros idiomas. Ou seja, aquelas frases que eles falam ali no movimento pentecostal não são meras palavras inventadas para parecer que é um homem espiritual ou poderoso. Aquelas pessoas estão sendo movidas por um outro tipo de espírito, que inclusive não é de Deus. E é com muita seriedade que o Projeto Reina vem te alertar, porque muitas das vezes a pessoa chega para você, você está com um problema na vida, uma dificuldade, uma depressão, venha buscar Deus, venha orar com a gente. Quando você vai ver, você está dentro de um movimento pentecostal, onde o pessoal está falando línguas incompreensíveis, pulando e rodando para lá e para cá, se movimentando como se movimentam nos terreiros de Umbanda, e te dando profecias, entre aspas, para direcionar a sua vida diária. Porque eu não sei se você sabe disso, mas toda religião pentecostal eles têm essa base. Eu já frequentei muitos diferentes, eu posso dizer, a base deles não é a Bíblia, eles não se baseiam nas doutrinas bíblicas em si, eles se baseiam
em seus chamados movimentos de poder, onde eles dizem que fulano tem o dom de marchar. Aí o marchar que o cara diz é ficar andando como se estivesse marchando no desfile militar e falando palavras que ninguém entende, que não são palavras inventadas para fazer teatro, são línguas verdadeiras e muitas das vezes a pessoa que está sendo movida está falando em línguas antigas para poder parecer realmente dar a entender que são espirituais. Mas como nesse caso específico, eu vi muitas pessoas já falando balá, 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 pulando e rodando na congregação pentecostal e falando balá, balá, balá. Ou seja, a pessoa que está falando isso, ela está invocando Baal. E aí eu te pergunto, a pessoa que está invocando Baal numa igreja supostamente cristã, você realmente acredita que essa pessoa está sendo movida por Yah, o Deus eterno? Aí a pessoa diz, são línguas dos anjos. Não. Tudo tem a sua diferença. A gente vê que Shaul Hachalia, conhecido como Paulo, ele diz, ainda que eu falasse língua de homens e de anjos, se não tiver amor, ele falou línguas de anjo, ou seja, o idioma espiritual existe. Afinal de contas, não devemos supor que lá no reino celestial os servidores do Deus Yah falam entre si ou falam com ele em português. Ou não vamos supor que eles se comunicam lá em cima em inglês ou em hebraico. Não, eles têm a língua própria deles do mundo espiritual. Mas nem tudo que você vê é espiritual, nem tudo que você está ouvindo por aí é de Deus. E na verdade é muito fácil você tirar essa conclusão. Você vê a pessoa que está sempre pulando, falando em línguas. Ou então até como uma vez eu vi um rapaz, o rapaz ele estava com um semblante diferente, com um rosto diferenciado, onde me dava a entender nitidamente que ele estava meio que fora do ar e alguma coisa estava tomando ele. Ele ficava parado, suando, trêmulo e falando repetidamente palavras incompreensíveis. E nitidamente a gente vê que aquilo ali é uma coisa que tomou a pessoa. Algumas pessoas dizem, esse negócio de dom de língua, o pentecostal inventou isso para mostrar poder. Não invent... Talvez alguém esteja aí inventando. Mas em sua grande maioria, aquelas línguas que eles falam são línguas reais. Pode ser aramaico, pode ser grego, pode ser árabe, pode ser qualquer língua antiga. E eu já vi, repito, já vi muitos pentecostais serem tomados por forças diferenciadas, entre aspas, e falando línguas que realmente existem. Mas nesse caso a pessoa fica repetindo balá, 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 como eu já ouvi várias vezes. Torno a repetir para você fixar bem. Balá é como se chama a divindade pagã Baal na língua aramaica. Conclusão final dessa explanação. Não se apresse em dar crédito a tudo que você ouve numa igreja pentecostal, principalmente porque as pessoas que mais pulam e profetizam, entre aspas, são as que têm a vida mais esquisita, digamos assim. Como eu já fui em reuniões pentecostais no passado, e a mulher lá que estava profetizando, profetizou para mim que eu estava em adultério, sendo que na época eu nem estava me relacionando com ninguém. Ninguém. Aí a gente imagina assim, e a Deus Eterno está vendo aquela pessoa praticando aquele engano. Então aquela pessoa, ela acha que a pessoa que faz isso, que cria um engano, ou que lança uma mentira, como se fosse em nome do Deus Eterno, o que será que passa na cabeça dessa pessoa? Será que ela realmente não acredita no Deus Eterno? Será que ela pensa assim, na verdade Deus não existe, então eu vou fazer o quê? Eu vou inventar um negócio aqui, vou posar de profeta e depois eu vou pedindo oferta, vou pedindo dinheiro. Será que é isso? O que leva uma pessoa a criar um engano travestido de manifestação espiritual? Ou talvez até nem tanto assim, mas a pessoa está sendo tomada por um espírito contrário e pronunciando coisas que não agradam a Yah, o Deus Eterno.
como essas várias pessoas que eu já vi pulando na congregação pentecostal e dizendo Balá, 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 a pessoa está invocando Baal. Ah, mas Baal não existe realmente, mas o espírito por trás de Baal existe. Toda divindade pagã, óbvio que ela não existe como divindade, mas há um espírito sujo por trás dela. Então essa explanação serve para isso, para você ficar esperto com relação a esse tipo de coisa. Às vezes você conhece uma pessoa que no dia a dia é seu amigo, é sincero, é tudo, e etc e tal. Ah, você está com problema, vamos buscar Deus, que Deus é bom, Deus ajuda, Deus é paz, é luz, é vida. Você ouve essas palavras, você fica tocado e vai. Mas aí você está indo para onde, às vezes? Para um movimento pentecostal. E Projeto Reino torna a repetir, o movimento pentecostal não representa a verdade do Deus Criador. Não representa. É com muita tranquilidade que eu digo isso. O movimento pentecostal não representa nada do Deus Criador, da verdade. Inclusive, só para introduzir um assunto rápido em cima, tem muita gente do grupo pentecostal atualmente que também está adotando esse pensamento de ficar espalhando faixas e cartazes dizendo que o verdadeiro nome de Yeshua é Yahusha ou Yahushua. Aqui perto de casa mesmo eu já vi, penduraram na passarela uma faixa escrita que o nome de Deus é Yahu e o nome do Salvador é Yahushua. Geralmente esse tipo de engano parte do pessoal que é advindo do movimento pentecostal, porque eles não têm a verdade consigo. Eu falo isso, mas eu preferia 1000 vezes não ter que falar isso, porque a verdade precisa ser dita por alguém. Ah, mas você está falando, eu conheço alguém no meio pentecostal que é sincero e que tem a vida com Deus e não sei o quê. Pode ter um no meio de 20, no meio de 30, mas o meio pentecostal em si é um movimento de engano, onde a pessoa, ao invés de abrir uma Bíblia ou de promover estudos específicos dentro do que a Bíblia realmente ensina, o que ela realmente diz, ela fica se baseando nessa coisa de pular, rodar e falar línguas que ninguém entende. Porque aí na cabeça deles, a pessoa vai ver aquilo ali e vai saber, bom, tem alguma coisa espiritual aqui dentro. Mas assim como tem esses que ficam invocando Baal sem saber, porque na verdade esses que estão falando Balá, 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 eles estão invocando Baal repetidamente sem saber que estão fazendo isso. Eles estão invocando Baal, mas não sabem que estão invocando Baal. Então o Projeto Reina usa esse exemplo do Balá, Balá invocando Baal para te trazer à sua memória essa palavra, essa exortação que é bíblica e é messiânica. Não se deixe levar por movimentos variados, onde as pessoas supõem estar tendo uma experiência transcendental com o Deus eterno, sendo que as experiências que o Deus eterno dá ao ser humano estão mais ou menos todas elas descritas dentro da Bíblia, dentro do texto sagrado. E dentro de todo o texto sagrado, ao longo de todo o escrito sagrado, podemos ver claramente que Yahvé Deus eterno não trabalha assim, pegando uma pessoa, fazendo ela pular, rodar, como eu já presenciei. A pessoa estava rodando tão fora do ar no movimento pentecostal que os outros presentes tiveram que tirar as mesas e cadeiras da frente, porque a pessoa estava rodando, saiu rodando, quase batendo em tudo, quase batendo com a cabeça na parede. E a Deus eterno não trabalha assim. Não trabalha assim. Então, se uma pessoa te convida com capa de sinceridade, vem buscar Deus e não sei o que lá, mas ela te apresenta esse movimento de ficar só pulando e falando língua e indo para monte, vamos aqui, vamos ali. Projeto Reina te diz, com todo o temor e com toda exortação, sai fora disso.